MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você. Além do trabalho das promotorias de justiça na promoção de ações judiciais para a garantia de direitos essenciais e da atuação na área criminal, o Ministério Público também desenvolve várias iniciativas voltadas para a educação para a cidadania. E um dos destaques nessa área é o projeto João Cidadão, que é do Conselho Nacional do Ministério Público, voltado a incentivar o exercício da cidadania, especialmente entre os jovens. A ideia do projeto, que nasceu aqui em Curitiba, é levar aos estudantes o debate sobre temas como o combate à corrupção, o direito à educação e à saúde, a inclusão social, o Estado democrático de direito, a liberdade de expressão, entre vários outros. Ou seja, incentivar uma juventude crítica e comprometida em contribuir para a construção de uma sociedade melhor e mais justa. Para falar sobre a importância da educação para a cidadania, nós convidamos o coordenador do projeto João Cidadão, no Ministério Público do Paraná, o promotor de justiça Eduardo Cambi. Doutor Cambi, como falar sobre educação para a cidadania com os jovens? Tomás, esse é um grande desafio para qualquer educador, não só para o Ministério Público. Nós que estudamos direito, nós estamos em contato com uma linguagem que é técnica e que nem sempre a sociedade compreende. Como fazer para que os deveres e os direitos do cidadão sejam entendidos sem cair num juridiquês, numa linguagem técnica? Esse foi o desafio do projeto João Cidadão, quando construiu materiais didáticos e voltados ao público infanto-juvenil, como a cartilha, onde nós trabalhamos com 22 deveres e direitos, contando a história de um personagem, que é o João, que poderia ser qualquer pessoa na sociedade, de uma forma cronológica, respeitando a linha do tempo, desde o direito à vida, os pais sabendo da notícia que a esposa está grávida, que a mulher está grávida, e aguardando então esse bebê nascer. Esse bebê nasce, os cuidados que tem que se ter com desde a busca de uma creche até os cuidados no Sistema Único de Saúde, e vai se desenvolvendo 22 direitos até chegar ao Estatuto do Idoso. Nessa narrativa nós colocamos a música, o rap, e criamos então um outro personagem, que é o Vanderlei, que é o primeiro professor aposentado rapper do Brasil, que através da música ensina direitos, e a Dora Promotora, que é uma representante do Ministério Público, que explica numa linguagem fácil, direta, objetiva, o que estão nas leis. Muito interessante. Essa cartilha, então, é um modo de falar na linguagem do jovem. E por que isso é tão importante? Primeiro porque os cidadãos não conhecem os seus deveres e seus direitos. Nós fizemos uma pesquisa em 2014 e vamos estar repetindo agora em 2017, com 2.800 jovens entre 15 e 17 anos da rede pública estadual em todo o Paraná, e 49,9% deles não sabia sequer o que era a Constituição Federal. Ou seja, as pessoas de um modo geral, e esse é um termômetro, se a gente aplicasse a mesma pesquisa em outras faixas etárias, acredito que nós iríamos encontrar resultados parecidos. As pessoas não conhecem os seus deveres e seus direitos. E não conhecendo os seus deveres e seus direitos, é muito mais difícil que a cidadania aconteça. Porque essa cidadania começa a partir da informação, a partir da consciência de que nós temos um papel ativo na sociedade. E a partir daí se desenvolve o controle social, a boa relação com os defensores dos direitos da sociedade, que é o caso do Ministério Público, e para nós chegarmos a uma sociedade mais evoluída, mais desenvolvida, em que os princípios éticos e a democracia participativa se efetivem. Essa cartilha do João Cidadão, ela é distribuída como, onde? A cartilha do João Cidadão foi lançada em meados de 2016 pelo Conselho Nacional do Ministério Público e está disponível no site. Se nós colocarmos no Google João Cidadão,
vai aparecer lá a cartilha. Nós estamos com um projeto bastante ambicioso, que é transformar esta cartilha em teatro. E a partir de uma experiência que nós vamos desenvolver aqui em Curitiba, a partir do dia 29 de agosto, na próxima semana, nós iremos levar ao Teatro Guaíra 12 mil alunos da rede pública e da rede privada, que terão acesso à cartilha e também à produção do teatro, da peça de teatro, elaborada a partir do material do João Cidadão. Então a cartilha está disponível na internet, ela também tem exemplares impressos, é distribuída em escolas, ou como é que é feita essa distribuição? Para esses 12 mil alunos, nós produzimos uma cartilha para cada um, para que eles pudessem levar para casa, conversar sobre esse assunto com seus pais, com seus familiares, e também os professores pudessem trabalhar o conteúdo dessa cartilha em sala de aula. Dr. Cambi, como é que os pais podem participar desse processo de discussão da cidadania com os filhos? O que um pode aprender com o outro? É importante destacar que a cidadania não é um tema apenas para a escola. Aliás, a escola já está cheia de obrigações e tarefas na área da educação. A cidadania deve ser discutida, é uma obrigação, portanto, do Estado, da família e da sociedade. Os pais devem incentivar os seus filhos a respeito desses temas, começando com os princípios éticos que são transmitidos de geração para geração. O valor da honestidade, o valor do respeito, e podendo caminhar para a necessidade de se interpretar os fatos do cotidiano na área da saúde, na área da educação, despertando o filho e a família para as questões que dizem respeito à vida de todos nós. Numa cidade, há muitas questões que podem ser discutidas por toda a sociedade, participando dos conselhos municipais de direitos, participando das audiências públicas para a deliberação do orçamento. Hoje, pela internet e com as ferramentas virtuais, é possível ter acesso ao portal da transparência, fazer uso da lei de acesso à informação, questionando os governantes a respeito de temas que são públicos. Portanto, há uma série de tarefas que podem ser desenvolvidas na família e junto com a escola para a promoção da cidadania. Como é que o senhor vê hoje a participação dos jovens, dos adolescentes nesse exercício da cidadania? Como é que o senhor tem visto o interesse e a participação do jovem? Hoje a gente vê manifestações e tal, com muita participação dos jovens. Como é que o senhor está vendo isso? Nessa pesquisa que nós realizamos, nós perguntamos se aqueles que tinham idade para fazer o título de eleitor, se eles estavam animados ou não para isso. E a maioria diz que não, porque a desilusão com a política, ela não está apenas nos mais velhos, ela também contamina os mais novos. E essa perspectiva que a gente precisa alterar, começando com a própria escola, a formação de grêmios estudantis, a participação em conselhos escolares, a votação dos diretores nas escolas públicas. Nós precisamos democratizar a própria democracia, começando com a escola. Porque a política, ela é necessária. Não digo esta política que a gente vê na televisão todos os dias, essa política partidária, essa política do troca-troca, mas sim a política enquanto um instrumento para nós deliberarmos as questões coletivas. Toda vez que nós temos duas ou mais pessoas e precisamos tomar decisões, isso envolve a política, no bom sentido. E nós precisamos resgatar isso, porque a corrupção só vai diminuir no país quando nós aumentarmos a cidadania. Eu digo que a corrupção é inversamente proporcional à cidadania. Quanto maior é a participação social, quanto maior é a consciência dos nossos deveres e dos nossos direitos, menor é a chance de desvios na coisa pública. E como é que é o trabalho do Ministério Público do Paraná nessa área? Além do projeto João Cidadão, o que mais tem feito o Ministério Público? O Ministério Público do Paraná acabou de ganhar um prêmio em Brasília
por um projeto que se chama Geração Atitude. A mudança começa em você. Esse projeto existe desde 2014 e já percorreu todo o estado do Paraná. Hoje, no Paraná, existem 32 núcleos regionais de educação. Cada núcleo regional tem escolhido algumas escolas para participarem desse projeto. Os professores são capacitados sobre 5 temas: democracia, cidadania, política, eleição e voto. Depois, esse conteúdo, que também é objeto de uma cartilha que chama Guia do Cidadão e que também está disponível no site do Ministério Público do Paraná, é transmitido aos alunos. Os promotores de justiça vão até as escolas e conversam com alunos e professores. E no final do ano, em novembro, existe um concurso das 32 melhores ideias na forma de projeto de lei para mudar o Paraná. Uma em cada um dos 32 núcleos regionais de educação, um aluno e o professor orientador vêm para Curitiba em novembro, conhecem a sede do Ministério Público, do Poder Judiciário, do Poder Executivo e do Poder Legislativo, e o projeto mais bem avaliado, ele é encampado pela mesa da Assembleia Legislativa e tramita como um projeto de lei e pode até virar lei. Ou seja, uma participação tão efetiva que vira projeto de lei. A gente fala tanto da crise política, dos problemas políticos, mas se o próprio cidadão, a partir especialmente dos jovens, não assumirem as rédeas da situação, não muda nunca. Esse é o espírito da coisa, fazer com que a própria população tome parte nesse processo e aí sim ser possível uma mudança? Sem dúvida, a gente não pode apenas dizer que a culpa são dos nossos governantes. Primeiro porque nós que elegemos os nossos governantes. Os governantes são um reflexo da sociedade. É bem verdade que nós podemos melhorar o sistema político para dar mais representatividade à população. Mas também não adianta nada a gente escolher alguém e depois não cobrar dele uma postura correta, ética, daquilo que a gente acredita. Também não adianta apenas transferir para esses representantes toda a responsabilidade para gerir bem a coisa pública. Existem diversos mecanismos que permitem que o cidadão atue ativamente na administração, na gestão democrática da cidade, na administração do que é de todos. Seja a lei de acesso à informação, os portais de transparência, as conferências de direitos, os conselhos municipais de direitos, enfim. É importante compreender bem esses mecanismos para que o cidadão possa fazer uso deles e, com isso, a democracia impedir que desvios na aplicação do dinheiro público, que o mau uso do dinheiro público evite que falte recursos na educação, na saúde, na moradia e que os serviços públicos continuem precários, como a maioria do que a gente vê cotidianamente. Ok, então é não se omitir, cada um fazer a sua parte e os jovens aí com toda a energia podem muito bem participar desse processo. Dr. Eduardo Câmbio, muito obrigado pela sua participação. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41 3250 4469. MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.